gente, a história de... Pessoal, meu nome é Liliviana, de Tempo Literários, e no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês alguns thrillers que me surpreenderam. Ou seja, aquele livro que eu fiquei assim, pensando que acertaria o assassino, mas eu fui taxada de trouxa. E em algum momento eu vou ter que descobrir como faz para ter um certificado de trouxa, porque eu preciso urgentemente. Então, vamos comigo, porque eu vou te mostrar alguns livros que assim, que eu super surpreendi com a história. Vou começar com esse primeiro livro aqui, que é A Garota do Lago, de Charles Donner. Esse é um dos livros que eu li do autor, e é o único que eu li, apesar de eu ter todos na minha estante. Mas assim, esse foi o primeiro livro que eu li dele e eu fiquei muito surpreendida com a história. Eu amei o livro. E assim, aqui nós vamos conhecer a história de Becca. Ela é uma adolescente, ela tá cursando ali a faculdade de Direito, mas ela acaba sendo assassinada na sua própria casa, em uma cidadezinha pequenininha que se chama Summer Lakes. Então a nossa investigadora, nesse caso, é a nossa, como se diz, jornalista, isso aí, que ela vai para essa cidadezinha tentar encontrar alguma coisa que possa te ajudar na matéria, no jornal, para você, assim, para todo mundo ler, né? Então, assim, eu super amei essa história, eu adorei, eu fiquei muito instigada, apesar que a reviravolta, ela é muito surpreendente, e eu realmente fiquei surpreendida, porque, assim, eu não fazia ideia sobre esse assassino, mas eu super amei. E já um outro livro que é o mais recente, eu já até falei dele aqui no canal, que é Por Trás dos Seus Olhos. Gente, que livro, que história, que coisa mais maluca tem nesse livro. Esse é um thriller bastante surpreendido, que muitos leitores leram e ficaram assim, chocados. Até eu mesmo fiquei. Tive um pouquinho de raiva? Tive, mas fiquei chocada. Que aqui nós vamos conhecer a história de 3 personagens, que é David e Adele e Louise. E, nossa, às vezes me dá um branco os nomes dos personagens, mas enfim. Nós vamos acompanhar a história desses 3 personagens, cada um com seu ponto de vista. E, gente, que história, que final, fiquei muito surpreendida, é uma confusão imensa. E assim, esse final, como eu já falei, eu nunca imaginaria que seria esse final, mas é um livro que me surpreendeu bastante e eu pretendo muito ler outros livros dessa autora. E vamos falar do próximo livro, que também eu li esse ano e eu fiquei bastante surpreendida com a reviravolta nessa história, que é A Mulher na Janela. Aqui nós vamos conhecer a história de Anna Fox. Ela simplesmente tem agorafobia, ela tem ataque de pânico de sair de sua própria casa, ela meio que não consegue ser uma pessoa sociável. Então assim, eu fiquei muito surpreendida, eu amei a história. Muita gente não gosta desse livro, mas assim, eu sou uma das do contra e eu super amei a história, a reviravolta, porque assim, não fazia ideia, nunca imaginei que seria aquilo, mas foi bem surpreendida e eu super indico esse livro para quem quiser ler. E também eu indico mais que você leia antes de assistir a adaptação, porque a adaptação, por mais que ela seja um pouquinho bem do estilo do livro, faltou bastante coisa para colocar ali na história. E já um outro livro que foi assim, gente, eu li, fiquei chocada com o final, porque eu falei, meu Deus, que final foi esse? Mas que é O Homem de Giz, para quem não sabe, é da autora Cidia Tudor. Eu quero muito ler outros livros da autora, muita gente ama essa autora, muita gente odeia também. Mas aqui nós vamos acompanhar a jornada de várias crianças que estão ali tentando desvendar os mistérios. Por quê? Porque começa a aparecer os homenzinhos de giz. Então acaba tendo um assassinato ali. Encontra uma cabeça de uma menina. Não, encontra um corpo de uma menina no meio de uma floresta sem a cabeça. Então assim, é muito curioso e é muito instigante essa história. Apesar de que assim, me lembra muitas outras situações, outros livros de outros autores, mas eu gostei muito desse livro, adorei o final dele. Apesar que eu dou uma 3 estrelas, mas assim, me surpreendeu o final. E por último, é aquele livro que eu tenho que falar, eu tive que colocar nessa lista, que eu li esse livro recentemente e eu fiquei chocada, passada, e realmente eu preciso de ter um certificado de trouxa da rainha Agatha Christie, que é A Mansão Hollow. Esse livro aqui, gente, eu estava lendo junto com um amigo meu,
e a gente leu. Ele terminou primeiro do que eu, mas assim, são tantos personagens nesse livro, mas tantos, que eu fiquei lindamente perdida. O que acontece aqui na história, basicamente, são várias famílias que se chamam Angatel. Eu não sei, gente, quero muito entender como a autora traz nomes difíceis de se pronunciar. Mas, enfim, sei que essa família mora nessa mansão Halloween. Ela tá fazendo ali um jantar, um almoço de domingo para todo mundo. E ela convida justamente o Hércules Poirot. E basicamente, quando ele chega na mansão, ele acaba se deparando com uma situação que é justamente essa. Tá um cara morto ali na piscina, tá a mulher desse cara com um revólver na mão e justo chegando umas outras pessoas da casa e presenciando essa cena. Então assim, gente, que confusão, que situação mais estranha, porque parece que foi planejado. Então assim, você fica totalmente confusa. Então assim, eu amei demais esse livro, eu me senti a própria palhaça, mas eu super adorei e fiquei muito surpreendida do jeito que a autora envolveu esse crime, desenvolveu, enrolou a história e entregar o final de forma surpreendente. Então é isso, gente. Esses são alguns livrinhos de thrillers que me deixaram surpreendida e eu fiquei chocada, passada e literalmente uma feita palhaça. E eu super amei e eu indico todos eles para que vocês lerem, porque são incríveis. E comente aqui no comentário qual desse livro vocês já leram e qual livro te surpreendeu, que eu quero muito saber. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E é isso, gente. E não se esqueça também de me acompanhar no Instagram ou no Twitter, porque eu tô sempre por lá. Então é isso, gente. Beijinho e até o próximo vídeo.